Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã radiosa. Minha gratidão também por terem se deslocado até aqui, a quem também está de casa assistindo. Possamos ter um momento agradável falando de Jesus. Jesus é o nosso mestre querido, o nosso irmão maior, o Espírito indicado por Deus para orientar a evolução, o crescimento das almas aqui da terra, como se fosse o nosso grande pastor com as suas ovelhas. O mestre se utilizava muito dessa imagem, né, de um pastor que cuida das ovelhas, e nenhuma ovelha será abandonada, será apartada do seu aprisco. E nós somos as ovelhas de Jesus, as almas orientadas, inspiradas por Ele. Naturalmente que nenhum povo, em nenhuma época da humanidade, ficou sem seus representantes divinos. Todas as épocas, todos os povos tiveram ali pessoas, espíritos, que quando vinham, revolucionavam do ponto de vista espiritual a crença vigente. São emissários de Jesus. Jesus enviou emissários ao Oriente, à Grécia, antes e depois dele. Mas ele precisava vir pessoalmente ao mundo. Encarnou. Ele, um espírito que não precisava mais disso, mas ele se sujeitou a esse sofrimento de vir até nós, viver num corpo de carne, sujeito às dores, às angústias que uma vida material proporciona, porque a sua mensagem precisava ser também exemplificada. De nada adiantaria se ele viesse de uma forma diferente, em que ele não sofresse, em que ele não tivesse um corpo carnal, e falasse de renúncia, de amor, de resignação diante das provas da vida. Mas será que as pessoas entenderiam da mesma forma se observassem um Jesus distante, um Jesus inalcançável, um Jesus que não vestia a mesma veste carnal que aquelas pessoas vestiam? Naturalmente que não. Então por isso Jesus se sujeitou a viver neste mundo, para que a sua mensagem não fosse apenas um discurso de alguém que não passou por aquilo. Ele veio, curou, ensinou e exemplificou. E ele sabia naturalmente que sofreria consequências disso. Por mais que a humanidade naquela época, naquele povo, estivesse razoavelmente preparada para receber a sua mensagem, muitos ali não vibravam na mesma sintonia. E ele acabou perecendo, do ponto de vista material, diante de seus próprios irmãos de raça. Mas ele depois retornou com o seu corpo espiritual materializado. Não uma ressurreição daquele corpo físico, porque aquele corpo físico pereceu na cruz. Matéria que é matéria volta à natureza de onde ela foi originada. Jesus apareceu com o seu corpo espiritual, que nós espíritas conhecemos como perispírito, materializado, e ficou ali alguns dias diante de seus apóstolos, discípulos, para ainda mais testemunhar a sobrevivência da alma diante da morte do corpo físico, até que finalmente ele pôde retornar ao plano espiritual. A semente já estava lançada e ela frutificou. Durante 2000 anos nós estamos tentando entender essa mensagem. É uma mensagem difícil de ser vivenciada, talvez simples de ser assimilada do ponto de vista intelectual, mas vivenciá-la é extremamente complicado, porque é complicado perdoar, é complicado nós amarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem, aqueles que nos desrespeitam. Naturalmente, nesse caso, o amor aos inimigos não é um amor terno, apaixonado, aquele amor de confiança que nós temos para os nossos amigos. Não, porque seria contra a lei da natureza. Esse amor aos inimigos de que tanto fala o mestre é aquilo de não desejar ao próximo que nos fere o mesmo mal que ele nos envia. É exibir a outra face, a face do amor, a face do perdão, da misericórdia. É não retribuir o mal com o mal. É não se opor à reconciliação sincera quando ela acontecer.
é não se festejar, não se alegrar com o mal que atinge o nosso semelhante, só porque ele nos quer mal. Nós vamos falar tudo isso essa manhã de hoje, sobre a obra do nosso mestre, e nós que somos espíritas, muitos aí fora, talvez por ignorância, achem que nós não somos cristãos. Lê do engano, somos profundamente cristãos, porque procuramos entender e vivenciar a mensagem de Jesus. O Espiritismo, como doutrina filosófica, que fala da natureza, da origem e da destinação dos espíritos, tem uma base racional, científica. Kardec, quando estudou aqueles fenômenos mediúnicos que sempre existiram em todas as épocas da humanidade, mas que naquele momento na França, ali na metade do século XIX, ele eclodiu com uma intensidade então nunca vista, porque era necessário que assim acontecesse. Então os espíritos se manifestavam, primeiramente ali nos salões de Paris, as mesas que giravam e divertiam aquelas pessoas. E Allan Kardec, Allan Kardec é um pseudônimo de que ele se utilizou para separar a sua obra como espírita da sua obra como professor, como estudioso das ciências. Hippolyte de Léon Denisard Rivail era o seu nome de batismo, e ele havia publicado várias obras em francês sobre gramática, astronomia, magnetismo. Ele lecionava, teve algumas escolas, passou por alguns perrengues também, e quando ele teve contato com aqueles fenômenos, ele percebeu ali algo muito mais profundo e elevado do que simplesmente uma diversão parisiense. E ele começou a estudar, começou a analisar aquelas mensagens, e aquela próprio ser que se manifestava disse: eu sou um espírito, aquele que até outro tempo estava aí entre vocês, num corpo de carne. O meu corpo morreu e agora estou aqui com a minha consciência liberta e venho me manifestar. E ele começou a comparar essas mensagens de diversos lugares, porque os fenômenos aconteciam não só ali em Paris, não só na França, mas em toda a Europa, na América. Muitos aqui devem conhecer aquele famoso caso das irmãs Fox, ali nos Estados Unidos também, que eram médiums, que entraram em contato com um espírito que tinha então desencarnado há um tempo, e ele se manifestava através de pancadas. Então esses fenômenos aconteciam em todo o mundo, e Allan Kardec então começou a partir das mensagens obtidas desses espíritos, comparar, e ele organizou o que ele chamou de espiritismo em uma série de livros, de forma didática, organizada. É uma doutrina dos espíritos, mas tem uma elaboração humana de Allan Kardec. E essa doutrina tem consequências morais, como não pode deixar de ser. E aí o nosso ponto de contato com Jesus. Quais são as consequências morais do espiritismo? Allan Kardec diz em O Livro dos Médiuns, na conclusão, de que o espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. A moral espírita é a moral cristã. A moral que os espíritos ensinam é a do Cristo, pela razão de que não há outra melhor, porque Jesus vem trazer a verdade. E a verdade é a mesma em qualquer tempo, em qualquer planeta desse nosso universo conhecido. Porque é uma verdade que vem das leis de Deus. Ela descreve, ela ilustra as leis de Deus. E as leis de Deus são perfeitas, são imutáveis. O espiritismo outra coisa não é que o desenvolvimento e a aplicação da ideia cristã. Olha só que interessante. Kardec via o espiritismo não só como uma manifestação de espíritos, porque muitos de nós podemos apenas nos interessar pelos fenômenos, achar interessante, acreditar, ter mesmo certeza de que a vida continua após a morte física. Mas se aquilo não for capaz de nos mudar interiormente, não nos trazer uma necessidade de transformação moral, de nada adianta. Por isso que o verdadeiro espírita é aquele que reconhece as suas más inclinações e se transforma interiormente. A moral de Jesus é isso. A moral espírita é a mesma da de Jesus.
Porque o objetivo primordial do Espiritismo é tornar a melhores aqueles que o compreendem. Não é a cura de corpos, não é a produção de fenômenos em si. Os fenômenos foram um meio para chamar a atenção, naquela época, os fenômenos materiais. E até hoje em dia, esses fenômenos acontecem nas reuniões mediúnicas, nos centros espíritas, onde nós temos contato com os espíritos. Alguns vêm nos ensinar, nos alertar, outros precisam de ajuda, porque os espíritos são as almas dos homens, e assim como aqui entre nós temos os sábios, os ignorantes, os santos e os perversos, quando nós desencarnamos e voltamos ao plano espiritual de onde partimos, a natureza não dá salto, nós não evoluímos só pelo fato de nós desencarnarmos, continuamos exatamente os mesmos, com os mesmos defeitos e vícios e mesmas qualidades e virtudes. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as mensagens que nós recebemos dos espíritos, porque podem ser boas ou más, ter um conteúdo elevado, profundo, ou serem rasas, ou serem mensagens de zombaria. Jesus nos dá o alerta. Observamos os frutos, porque da análise do fruto nós podemos concluir de como é uma árvore, porque uma árvore má não pode dar bons frutos, só uma árvore boa pode dar bons frutos. Então, pela análise do conteúdo da mensagem, nós podemos verificar se ela é elevada ou não. E à época, Kardec fez mais do que isso. Ele começou a comparar as mensagens. Por exemplo, ele teve a ideia de perguntar a um espírito: o que é Deus? E ele obteve ali uma resposta: a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E ele fala: vou fazer essa mesma pergunta para um outro espírito, de um outro centro espírita, através de um outro médium, de tal forma que não haja comunicação entre eles. E ele ia lá naquele outro centro e perguntava: o que é Deus? E vinha a resposta. Era uma resposta semelhante, ali no conteúdo e muitas vezes na forma. E ele fez isso para diversos centros espalhados pela Europa. Começou a comparar e ele viu que as respostas batiam. Médiuns que não se conheciam, muitas vezes espíritos diversos. Foi aí que então surgiu o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, a primeira obra espírita. São ali 1019 questões, e há também subquestões, porque alguma questão se derivava em letra A, letra B, comentários de Kardec, alguns de um parágrafo, 2, 3, alguns de páginas inteiras. Então é um livro denso, profundo, que nós podemos ler, reler, e em cada vez que nós estudamos novamente aquele livro, a gente descobre novas coisas, porque a nossa maturidade também vai mudando com o tempo, e o nosso olhar e a nossa compreensão também evoluem. Então Jesus, como diz a questão número 625 de O Livro dos Espíritos, é o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo. É o nosso guia, modelo e mestre. É um espírito puro, um espírito que já se despojou de todas as suas imperfeições. Jesus um dia foi como nós, imperfeito, limitado, com problemas, vícios, mas ele foi galgando a sua escala evolutiva. Foi crescendo, foi evoluindo, foi se despojando das suas imperfeições, foi se transformando moralmente, até que depois de muito tempo atingiu o estado de espírito puro, a primeira ordem, dos espíritos. E espíritos, quando atingem essa categoria, são os emissários diretos de Deus, são espíritos que, vamos dizer, conversam com Deus diretamente, conseguem ver ao Criador em toda a sua profundidade. Nós ainda não temos sentidos perfeitos para ver a Deus, porque para isso é necessário nós purificarmos o nosso coração. A bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E para isso nós temos que passar por muitas reencarnações, muitas existências na carne, durante a nossa vida imortal como espíritos que somos. Mas a boa notícia é que um dia nós seremos como Jesus. Todos nós, sem exceção, até o pior dos seres que já passou pela terra, um dia será um espírito de luz, será um emissário de Deus.
Porque existe a lei do progresso, é uma lei divina. Todos nós temos que evoluir, crescer. Até mesmo os nossos mundos, o nosso planeta, o nosso universo material também evolui. Vai se transformando para se tornar uma morada cada vez mais agradável e confortável aos espíritos que também evoluem. Nada é estático no universo. Essa é uma ideia grandiosa da beleza de Deus, que criou, o espírito e a matéria, mas não os criou de forma estática, paralisados. A matéria também se transforma e o espírito evolui. Então um dia nós seremos como Jesus. Por isso que Jesus é o nosso irmão. Muitas religiões consideram Jesus como Deus, mas Deus é o Criador. Jesus é criatura de Deus. Ele mesmo dizia aos seus discípulos e apóstolos: o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo. Naturalmente que Jesus também tinha uma natureza divina em razão da pureza espiritual, da sua alma. O seu corpo espiritual foi extraído dos fluidos, das energias mais sutis aqui do nosso planeta. Mas ele também tinha uma natureza humana, porque ele, embora fosse um espírito puro, estava encerrado provisoriamente num corpo de carne. Por isso que é o tipo mais perfeito que Deus enviou ao nosso mundo. Falando dele, do nosso mestre e da sua obra, Jesus vem cumprir a lei de Deus. Ali no Sermão da Montanha ele fala que não veio derrogar a lei de Deus, mas cumpri-la. Naturalmente que a lei mosaica, que servia de base para o povo judeu, ela tinha ali uma origem divina, portanto imutável, perfeita, que não varia, mas também tinha uma parte humana, uma parte civil, disciplinar. E Moisés, que era um médium, chamado um profeta, um porta-voz, aquele que fala em nome de alguém, e nesse caso em nome dos espíritos superiores, Moisés tinha que fazer com que aquelas pessoas ainda muito embrutecidas e ignorantes seguissem na linha. O povo hebreu havia passado muito tempo em cativeiro no Egito. Então, muitos costumes estranhos haviam se misturados com a crença original do povo hebreu. Por isso que Moisés adotou leis duras, civis, disciplinares, de higiene, leis políticas, leis militares. Moisés era um líder em tudo, porque ele conduzia um povo ainda muito atrasado. Então, quando nós estudarmos o Antigo Testamento, a gente tem que fazer uma separação dessa parte divina da lei de Deus, como aquilo que está contido nos 10 mandamentos, aquilo que foi trazido por alguns dos profetas. Quando, por exemplo, a gente encontra lá em Ezequiel: pois que Deus não quer a morte do ímpio, do injusto, mas que ele se arrependa e se salve. Uma mensagem de esperança a todos nós que somos imperfeitos, muitas vezes muito injustos. Deus não quer a nossa aniquilação. A misericórdia divina é infinita. E o perdão de Deus se manifesta na possibilidade de nós reencarnarmos e de repararmos as faltas que nós cometemos. A misericórdia divina é a oportunidade de nós refazermos o mal, de nós pedirmos desculpa, de nós reconciliarmos com o nosso adversário. A oportunidade de nós fazermos diferente, para melhor, aquilo que anteriormente, por ignorância, por limitação, nós fizemos errado. E assim, nós sermos os autores da nossa própria obra. Estamos falando aqui da obra do Mestre, que é divina por excelência, porque ele é um espírito puro. Mas nós também, dentro das nossas limitações, todos nós temos uma missão a cumprir na terra. Se até mesmo uma minhoca tem uma missão ali a cumprir, arejando o solo, e com isso favorecendo a fertilização, a agricultura, tem ali a sua finalidade, é um verme. O que imaginar de nós, que somos um princípio inteligente que já evoluiu a ponto de sermos conscientes da nossa própria existência. Como diria o filósofo Descartes: penso, logo existo.
Nós sabemos da nossa existência, porque temos a capacidade de pensar, de raciocinar, de entender, de utilizar a nossa inteligência. Observe que Deus é a inteligência suprema, e nós, criados à imagem e semelhança de Deus, também temos a nossa inteligência, a nossa capacidade de criar e de realizar obras. Então, Jesus vem cumprir a parte divina da lei de Moisés, e não a parte humana. A parte humana dizia que nada poderia ser feito no sábado, e Jesus vem e cura pessoas no sábado, porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. A parte civil de Moisés dizia que as pessoas tinham que lavar as mãos antes das refeições. Nada contra a higiene. O problema é que os judeus antigos faziam disso uma questão religiosa. Achavam que simplesmente se limpando, eles estariam com o coração puro. Porque é fácil lavar as mãos, os pés. Difícil é lavar o coração. Difícil é purificar a alma. Então Jesus vem expor a hipocrisia daqueles fariseus, dos saduceus, dos escribas, daqueles que ainda viviam muito apegado à lei, apegado à forma, apegado à superfície, porque olhar a profundidade da lei é mais complicado, mais difícil. Jesus apresenta Deus como um Pai amoroso, soberanamente justo e bom, um Pai de todos nós, não um Deus exclusivo daquele povo. Os judeus antigos tinham uma ideia de que Deus era o Deus dos exércitos, um Deus que tinha ira. Todos nós aqui já ouvimos aquela expressão, a ira de Deus lançado sobre um povo. Gente, ira é uma característica humana bastante mesquinha, bastante inferior. Deus, Ele não tem esses defeitos que são nossos, humanos. Porque as pessoas naquela época, devido à sua própria limitação, projetavam em Deus as suas próprias imperfeições. Deus é um Deus de todos os povos do universo, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Não é um Deus exclusivo de um povo, um Deus soberanamente justo e bom. Jesus fala de perdão incondicional. Sabemos que é complicado, é um processo, mas ele é necessário para a nossa evolução. Fala de misericórdia, que nós devemos ter, assim como nós precisamos da misericórdia divina. Lembremos na oração dominical, a oração do Senhor, do Pai Nosso: Senhor, perdoa as nossas ofensas, da mesma forma como nós perdoamos aqueles que me ofenderam. Jesus fala também de fé na vida futura, porque o nosso mundo ainda é um mundo bastante complicado, é um mundo de dor, é um mundo de provas e expiações, porque nós ainda somos espíritos necessitados dessas dificuldades, em razão das nossas fraquezas espirituais. Muitas vezes nós cometemos crimes, erramos, prejudicamos o nosso próximo, e aí nós sofremos a expiação, a dor, como consequência daquilo que fizemos a outro. Também precisamos passar por testes, por provas, por dificuldades, que comprovam o nosso amadurecimento espiritual. Observamos uma criança na escola, quando ela está passando ali por algumas matérias, ao final ela precisa passar por um teste, por uma prova. Se ela for bem naquela prova, ela passa de ano e continua o seu aprendizado, a criança, o jovem ou qualquer estudante. Se ela for mal na prova, ela pode ser reprovada naquela disciplina e ter que refazê-la. E ela só vai conseguir passar adiante para uma série mais avançada quando ela tiver superado aquela prova. Algo semelhante acontece conosco aqui na Terra, que é a nossa escola divina por excelência. Todos nós nos matriculamos aqui e retornamos à Terra, à carne, muitas e muitas vezes, passando por esses testes, por essas provas, e em cada vez vamos evoluindo mais do ponto de vista intelectual e moral. Por isso que a inteligência e a moralidade são as duas asas, digamos assim, metaforicamente, da evolução do espírito humano. Quando pintores antigos representavam um anjo com duas asas, talvez possamos interpretar dessa forma: uma asa da inteligência, da sabedoria, da utilização do intelecto com uma finalidade positiva na vida,
e a asa da moral, de fazermos o bem, de amarmos o nosso semelhante, de vencermos em nós o egoísmo e o orgulho, que são as duas chagas da humanidade. Mas sabemos que é difícil nós termos a felicidade aqui na terra, por isso que Jesus fala da vida futura, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, os que choram, porque receberão o apoio. Bem-aventurados aqueles que passam por injustiça, porque serão chamados filhos de Deus. Muitas vezes isso não vai acontecer na vida presente, mas na vida futura. Além do não fazer aos outros o que não desejamos que nos seja feito, Jesus acrescenta o fazer aos outros o que queremos para nós. Não basta uma virtude passiva, essa de, ele não me prejudica, eu não vou prejudicá-lo. Necessário, é um princípio de justiça, que os antigos levavam em consideração, seguiam. Mas Jesus pede um pouco mais para nós. É a virtude ativa de ir ao encontro do infortúnio, é a caridade. E a caridade é tão importante, tão necessária, que Kardec, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou como lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Claro que caridade aqui não é simplesmente um auxílio material, esmola, é muito mais do que isso, é a benevolência, é o nosso gesto de solidariedade, é a nossa disposição de fazer o bem, é a nossa tolerância, a nossa indulgência para com as imperfeições dos outros, porque nós também temos necessidade de tolerância. É seguir aquilo que Jesus disse no Sermão da Montanha: quando nós enxergarmos um cisco no olho do nosso irmão, cuidemos antes de tirar uma trave que se encontra no nosso próprio olho, antes de tentar tirar o cisco do nosso próximo. É a tolerância tão necessária hoje num mundo diverso. Aceitar que o próximo seja como ele é, assim como nós temos o dever de sermos como pensamos ser. Jesus ensina também sobre recompensas e penas futuras. A cada um será dado segundo suas obras, não é a cada um segundo sua crença, sua religião, sua visão particular do que seja a religião, do que seja a espiritualidade. É o que você realizou, o que você fez. E isso está ao alcance de qualquer pessoa, mesmo de um ateu, de um materialista. Divaldo Franco, uma vez no programa do Jô, ele disse: tenho muito mais respeito por um ateu honesto do que por um cristão hipócrita. É muito fácil nós falarmos Senhor, Senhor, mas não realizarmos as suas obras, não realizarmos aquilo que Ele espera de nós, de nada vai adiantará. Jesus disse, aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não realizam boas obras, eles não reentrarão no reino de Deus, dos céus. Quer dizer, esses não vão conseguir evoluir. É necessário nós realizarmos algo, fazermos, sermos caridosos. Temos também as nossas próprias obras, no bem e no amor. E naturalmente, Jesus, que proferiu muitos sermões, o mais famoso é o Sermão da Montanha. E Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele se baseia muito neste sermão. Nele Jesus fala sobre, ele expõe toda a base de sua doutrina moral. Mahatma Gandhi, o líder espiritual da Índia, uma vez numa conferência chegou a dizer que se todos os livros da humanidade se perdessem, porém restasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele, que era hindu, não era cristão no rótulo, mas certamente cristão na sua prática humana. Ele reconhecia ali a base moral de que todos nós necessitamos. Se restasse apenas o Sermão da Montanha de todos os livros da humanidade, nada estaria perdido. Nesse sermão Jesus fala das bem-aventuranças, quer dizer, felizes aqueles que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que são mansos, porque eles herdarão a terra, o nosso planeta que está passando por uma transição, que vai deixar de ser um mundo de provas, expiações, para ser um mundo de regeneração. Bem-aventurados aqueles que são mansos, aqueles que agem com gentileza, com amorosidade, com docilidade em relação ao seu próximo, porque eles
ficarão aqui na terra. Não se trata aqui de sermos ingênuos, de sermos tolos ante a maldade humana, mas de nós agirmos conforme aquilo que nós acreditamos ser o correto. Jesus fala também da interpretação da lei, como falamos anteriormente, porque ele não veio destruir a lei divina, ele veio cumpri-la e naturalmente ajustar a lei de Moisés, a lei humana de Moisés. Jesus fala do amor ao próximo. Nós temos os 10 mandamentos, que são verdadeiros, mas as pessoas acabavam se perdendo naquilo. Então Jesus diz: só lhe dou um mandamento que contém toda a lei e todos os profetas, quer dizer, que contém tudo aquilo de bom, de nobre, que foi ensinado no Antigo Testamento. Aprendam apenas isso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso semelhante, ao nosso próximo, como a nós mesmos. Se nós realizarmos isso, teremos cumprido tudo o que é da lei de Deus. Ele fala de fazer o bem pelo bem, sem ostentação, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Quer dizer, quando formos realizar o bem, façamos de maneira discreta, de maneira simples, de maneira humilde, para não ofender o nosso próximo que recebe a nossa ajuda, porque a verdadeira caridade, ela é humana, ela é humilde, ela não abaixa, pelo contrário, eleva aquele que é auxiliado. Então, fazer o bem de forma discreta, simples, humilde, se for possível de forma anônima, é fazer o bem sem ostentação, sem esperar que as pessoas do mundo vejam o bem que nós estamos fazendo. Mas Deus, que vê em segredo o que se passa no íntimo do nosso coração, Ele é que poderá nos recompensar. Jesus fala sobre a oração no Sermão da Montanha, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração do Senhor. Fala que nós devemos orar não como faziam os escribas e fariseus, que oravam como soando trombetas diante de si, nos templos, nas ruas, nas sinagogas, porque eles, hipócritas que eram, queriam ser vistos pelos homens, ser admirados pelas pessoas, mas que a nossa oração deveria ser discreta. Não precisamos ir a um templo religioso para orar, buscamos o nosso templo interior, e não existe algo mais sagrado do que o nosso coração, do que a nossa alma. Então, ali no nosso recolhimento íntimo, entramos em contato com Deus, que reside em cada um de nós que somos seus filhos. E a oração não precisa ser uma prece decorada, palavras mágicas, não existe isso, não existem fórmulas que são melhores ou piores. A oração verdadeira é aquela que parte do nosso coração, que é sincera, porque expressa o nosso sentimento. Então Jesus nos ensina a orar, e o Espiritismo vem completando o que Jesus disse, dizer que quando nós oramos por alguém, nós emanamos boas vibrações, bons fluidos, boas energias, e elas atingem a pessoa onde ela estiver. Por isso que quando nas nossas reuniões espíritas alguém diz: vamos agora vibrar por alguém, é aquele momento de nós enviarmos pensamentos amorosos por aquela pessoa, por aquele grupo de pessoas, desejar saúde, paz, consolo, fé, esperança, auxílio. Quando nós fazemos isso, nós enviamos uma corrente fluídica para aquela pessoa. E sabem o que é melhor? Nós somos os primeiros a nos beneficiar com essa corrente fluídica de amor ao próximo. Por isso que a oração ela é tão importante para nós e para o nosso próximo. Muito se fala hoje da ecologia, necessário. Temos preservar a natureza, as florestas, temos um ar puro nas cidades, porque isso nos traz bem-estar físico, isso nos previne doenças respiratórias. Mas existe também uma atmosfera que envolve o nosso planeta, é uma atmosfera espiritual, formada desses fluidos, dessas energias sutis, que são o resultado do nosso pensamento e da nossa vontade. Por isso que muitas vezes a gente vai num determinado local, a gente se sente mal com aquele local, a gente percebe que algo não está bom, a gente quer sair logo dali. É uma energia invisível ali, é uma vibração ruim, porque as pessoas que ali estão não estão pensando no bem, não estão agindo no bem,
e elas naturalmente estão vibrando aquilo, e o ambiente acaba ficando impregnado daquelas energias negativas, daqueles fluidos ruins. Ao contrário, muitas vezes entramos numa casa ou num templo religioso e ali nos sentimos em paz. Temos facilidade de ter bons pensamentos, de nos conectarmos com Deus, com os bons espíritos, de falar de Jesus, porque aquele é um ambiente agradável, porque as pessoas que ali estão orando a Deus, estão emanando boas vibrações, querem algo melhor para si, algo que transcende a esse mundo, a esse terra a terra, a matéria, porque nós somos espíritos imortais que temos necessidade disso, e a oração é o alimento para a alma, assim como o pão é o alimento para o corpo. E Jesus nos explica sobre isso, fala sobre os nossos tesouros, onde que nós entesouramos esses bens espirituais, o que nos dá valor, o que nós valorizamos na vida? Valorizamos o status, a matéria, o dinheiro, a opinião dos outros, ou valorizamos aquilo que é espiritual, aquilo que é sagrado, aquilo que transcende as circunstâncias mundanas? Onde estão os nossos valores? Onde estão os nossos tesouros? Ali estará o nosso coração. É uma reflexão a que o Mestre nos convida a todos nós, porque Ele veio para ensinar, Ele veio para testemunhar, Ele veio para curar, mais do que corpos, Ele veio para curar almas. Muitas religiões veem Jesus como Salvador. Nós respeitamos, mas enxergamos Jesus como aquele que aponta o caminho da verdade e da vida, porque quem se salva somos nós mesmos, quando nós, como alunos, como discípulos do Mestre, entendemos a sua mensagem e começamos a praticá-la. Jesus também no Sermão da Montanha fala sobre os julgamentos. Cuidado, porque da mesma forma como nós julgarmos as pessoas, nós também seremos julgados. Julgados por um tribunal divino? Não, julgados pela nossa própria consciência, porque a nossa consciência expressa a lei de Deus. De alguma forma ela vai nos acusar de alguma coisa. Sabe quando a gente faz algo que não muito bom e a gente fica incomodado com aquilo? É a nossa consciência nos advertindo sobre o que nós fizemos. Então cuidado com os julgamentos. Naturalmente que Jesus teve muitos seguidores, teve apóstolos, os 12, mas também teve discípulas. Muitas dessas mulheres haviam sido curadas de enfermidades e obsessões, né? Obsessão é quando um espírito perverso ainda nos prejudica espiritualmente, exerce uma influência sobre nós, em alguns casos mais graves nos subjuga, né? Nós perdemos ali a nossa liberdade de ação, é a subjugação a que aquele espírito exerce sobre nós. E Jesus curou a muitos desses. No Evangelho nós vamos encontrar a expressão endemoniados, né? E pessoas que estavam ali sendo possuídas por espíritos malignos. Esse é o texto da Bíblia. Mas hoje, graças ao Espiritismo, nós entendemos que não existem demônios no sentido teológico da palavra. O que existem são espíritos ainda muito ignorantes, como nós os temos aqui na carne, no mundo material, e é fácil compreender isso. Esses espíritos, quando chegam no mundo espiritual, muitas vezes continuam da mesma forma a cometer os seus crimes, e muitas vezes se voltam contra aqueles que os prejudicaram, e aí nós temos essas obsessões e essa perseguição espiritual feita por esses espíritos inferiores. E Jesus curou a muitas dessas pessoas, muitas dessas mulheres. Algumas que o texto evangélico nos fala: Maria de Magdala, talvez uma apóstola, talvez fosse a 13ª apóstola de Jesus, se as circunstâncias da época permitissem, porque a época, muito mais do que hoje, era uma época muito prejudicial às mulheres. Elas não tinham vez, e naquele momento da menstruação elas eram consideradas impuras, e tudo que elas tocassem se tornava impuro, e depois que se passasse aquele período fisiológico, natural, humano, elas tinham que cumprir alguns rituais para se purificar. Elas não tinham muita voz na sociedade. Era uma sociedade complicada,
E Maria de Madalena se destacou. Ela que passou por uma obsessão espiritual terrível, era apaixonada pelos vícios, e quando ouviu a voz de Jesus, se curou completamente. A mudança espiritual de Maria de Magdala, Maria Madalena, foi até maior, segundo nos diz Emmanuel, através de Chico Xavier, do que a mudança espiritual feita por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que se chamava Saulo de Tarso, era um judeu, um fariseu, um doutor da lei, e era perseguidor dos cristãos. Desculpe. E ele, certa vez, estava indo para perseguir os cristãos ali em Damasco, quando Jesus apareceu diante dele. Ele foi ao chão, ficou cego fisicamente com aquela luz do mestre, e então Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, ele teve uma mudança íntima. Mas ele não era apaixonado pelos vícios, como nos lembra Emmanuel. Ele gostava das virtudes, mas o seu pensamento, a sua energia estava mal direcionada. Bastou que ele se convencesse de que Jesus era o caminho da verdade e da vida, ele se tornou um fervoroso apóstolo, divulgando a mensagem cristã em todos os povos estrangeiros, que eram os povos gentios. Mas, segundo Emmanuel ainda, Maria de Magdala teve uma transformação íntima ainda maior. Joana de Cusa também, que era esposo de um alto funcionário de Herodes, Antipas, era uma pessoa de posses e muito pôde ajudar a Jesus, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, com auxílio material, com apoio logístico. Susana, Salomé, esposa de Zebedeu. Zebedeu era pai de 2 apóstolos de Jesus, João e Tiago maior. Maria e Marta eram irmãs de Lázaro, Lázaro aquele que foi ressuscitado por Jesus. Na verdade, Lázaro não tinha morrido de fato, estava talvez num estado de quase morte, num coma profundo, num estado em que as pessoas daquela época confundiam com a morte. E Jesus, com seu magnetismo superior, pôde curá-lo fisicamente e chamá-lo de volta, o seu espírito à vida. O seu corpo ainda não havia morrido. Talvez tivesse ali 1% de vida orgânica, mas para o mestre era o suficiente. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, que viviam em Betânia, próxima de Jerusalém. E Jesus também, em determinado momento, quando ele estava em direção a Galiléia, ele resolveu passar por Samaria. E ali teve um diálogo formidável com uma samaritana. Os samaritanos eram pessoas consideradas de má vida pelos judeus. E essa mulher se espantou quando Jesus apareceu ali sozinho diante dela. Os seus apóstolos tinham ido até a cidade comprar mantimentos. E essa mulher vinha, naquele momento, próximo do meio-dia, pegar água no poço. E Jesus pediu então que ela lhe desse água. E ela percebeu que Jesus não trazia nenhum cântaro, nenhum recipiente, nenhum vaso. E foi então que ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para que salte para a vida eterna. No início a mulher não entendeu de que água esse mestre estava falando. Jesus disse que tinha como dar água àquela mulher, mas uma água diferente, porque aquela água do poço, ela sacia a sede do corpo, mas o corpo voltará a ter sede. Mas a nossa alma tem sede espiritual, e é essa água que Jesus estava trazendo, porque aquele que se saciar dessa água jamais terá sede. É um diálogo muito interessante, em que Jesus, rompendo os preconceitos da época, sendo judeu que era, conversa com uma mulher samaritana. Essa é uma passagem muito interessante também. Havia ali um gasofilácio, que era um recipiente onde as pessoas ali deitavam dinheiro, né? Entregavam ali uma moeda de contribuição para o templo. Muitos que ali doavam ou faziam de forma ostensiva. A gente pode imaginar, né, eles lançando as moedas de um ponto alto, as moedas caíam, ficavam, né,
ricocheteando, fazendo aquele barulho, e todo mundo poderia ver então aquela pessoa doando, uma moeda de cada vez, né? Como dizia Maquiavel, né? O bem sendo feito aos poucos, né? Para que aquelas pessoas pudessem observar. E Jesus observou que chegava uma mulher, uma viúva, e ela colocou apenas uma pequena moeda de poucos centavos e saiu de forma discreta, silenciosa. E Jesus disse que todos aqueles outros anteriores tinham dado do que lhe sobrara, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ela tinha dado muito mais do que eles, porque não importa a quantidade, importa a forma. O bem que nós fazemos, ainda que ele seja muito limitado, se formos o melhor do que nós temos para dar, será o óbolo da viúva. Diferentemente do bem realizado por quem tem muitas condições, e muitas vezes o faz com ostentação, ou faz com interesses escusos, essa pessoa realizou perante Deus um bem, uma obra menor. Jesus produziu muitas curas, curou muitos corpos, curou a cegos que recobraram a visão, surdos e mudos que voltavam a falar, a ouvir, paralíticos que voltavam a andar, a dançar, a correr, obsidiados, né, como citamos há pouco, acamados, como a filha de Jairo, né, que estava acamado, e Jairo pediu a Jesus, e Jesus foi lá e a curou. Pessoas que estavam quase mortos, como Lázaro, que tinham sido trazidos à vida. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando de todas as curas de Jesus, mas eu separei 2 casos aqui, porque eles são simbólicos. O primeiro é de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Antes, um contexto necessário. A mulher judia, quando ela tinha uma menstruação, ela era considerada impura. Até que se passasse aquele período, depois ela tinha que se purificar e tudo mais. Agora imagine uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, durante muito tempo. Ela era considerada uma impura permanente, não poderia ter contato com outras pessoas. Ela tinha posses, mas gastou quase toda a sua fortuna com médicos que não sabiam resolver o seu problema. Até que ela ouviu falar de Jesus, das suas curas, e ela teve fé e pensou consigo mesma: se eu tocar apenas nas vestes do mestre, eu serei curada. Então Jesus ali estava caminhando com seus apóstolos em meio à multidão, e ela ali tentando se aproximar dele, devagarinho, ela conseguiu tocar na vestimenta de Jesus. E naquele momento o mestre parou atônito e disse: alguém me tocou. E então Pedro disse: mestre, a multidão se acotovela aqui ao seu redor, todos estão te tocando, o senhor não percebe? Não, alguém me tocou de forma diferente, porque sinto que saiu de mim uma virtude. Quem foi? Então a mulher se apresentou diante dele, contou ali o seu problema, e Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, levanta-te e vá. Aquela mulher, ela tinha, com a sua fé e tendo contato com Jesus, vamos dizer assim, atraído para si os melhores fluidos, as melhores energias de que o mestre era portador. E esses fluidos acabaram curando ela da sua enfermidade moral. Aí a gente nota o poder da nossa fé, né? Que quando nós temos fé na nossa oração, nós somos capazes de atrair para nós os melhores fluidos, as melhores energias. Em outra passagem, um centurião romano, um oficial que tinha sob seu comando 100 soldados, mas ele tinha um servo doente, e ele naturalmente acompanhava Jesus à distância, e acreditou nele, e se foi ao encontro do mestre, e disse: o Senhor, me ajuda, tem um servo doente em minha casa. E Jesus falou: então vou até lá, me mostra o local. Não, Senhor, não sou digno de que entre em minha morada, mas diga uma única palavra e meu servo será curado, porque eu tenho homens a meu dispor, e digo: vá para lá, e ele vai, vem para cá, e ele vem, dando a entender que aquele oficial sabia que Jesus também tinha anjos de Deus a seu dispor, que bastaria que Jesus dissesse: vá até lá e cura aquela pessoa, que o anjo iria. Jesus então, diante daquilo,
ficou surpreso e disse para os seus apóstolos: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E se dirigindo ao centurião disse: porque você acreditou, o seu servo está curado. É um exemplo aí também da fé raciocinada, da fé que se baseia na razão, que se baseia no raciocínio. Aquele oficial tinha visto Jesus curar as pessoas, mas sabia que Jesus poderia curar à distância, porque um mestre daquela envergadura havia de ter espíritos a seu dispor, da mesma forma que ele, como centurião que era, tinha soldados que executavam as suas obras. Jesus nos trouxe muitas lições, mas vou trazer apenas algumas aqui significativas para o nosso aprendizado. É a lição do perdão, quando ele disse: faça o mais depressa possível as pazes com seu adversário. Esse é um dos objetivos da nossa encarnação, nos encontrarmos com os nossos semelhantes, às vezes familiares. Ali temos um problema doméstico, não nos damos bem, é a oportunidade, pelo menos de nossa parte, nos reconciliarmos com ele. E se ele não quiser se reconciliar comigo, aí o problema é dele, mas de nossa parte estamos com o coração aberto. A lição da tolerância, quando Jesus dialoga com uma mulher adúltera. As pessoas adúlteras à época tinham que ser, segundo a lei judaica, serem apedrejadas até a morte, recebiam a pena capital. E uma mulher foi trazida para ser apedrejada, porque ela tinha sido pega em adultério. E Jesus então disse: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a multidão começou a ir embora, até que somente restaram Jesus e a mulher adúltera. E ele disse: onde estão aqueles que te condenaram? Foram embora, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Jesus estava dando para ela uma nova oportunidade. Não estava, vamos dizer, passando pano para o problema, para o erro. Não estava abençoando o adultério, longe disso. Sabia que aquilo era um mal, era um crime, mas estava dando a ela a oportunidade de fazer diferente na próxima vez. Ela não merecia morrer por isso. Aliás, ninguém merece morrer. Curioso que os próprios judeus, que tinham ali o decálogo como não matarás, sendo um dos mandamentos, também tivessem a pena capital em situações como essa. Então Jesus vem aqui trazer a lição da ignorância. Ele não condena o pecador, embora condene o mal, condene o erro. Jesus nos fala sobre a outra face, que muitas pessoas acham que é a face física. Não. Se alguém vos bater na face direita, oferecei também a outra. Se alguém nos agride, nós também vamos retribuir o mal com o mal, ou retribuir o mal com o bem. Se alguém nos calunia, nós também vamos nos caluniar? Não. Se alguém nos desrespeita, nós também vamos desrespeitar? Não. É a face do bem, do perdão, diante do mal que nos é feito. E esse mundo de dificuldades, nós vemos Jesus carregando a sua cruz. Muitos de nós têm dificuldade. Por que o mestre precisou passar por aquilo? Na verdade, ele não precisava espiritualmente daquela dor, mas ele sabia que as pessoas iriam passar por muitas dores no mundo. Por isso que simbolicamente ele aceitou esse sofrimento. E ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa negar a si mesmo? Negar a nossa individualidade? Negar a nossa essência espiritual? Como que Jesus diz isso e ao mesmo tempo diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo? Quando ele fala negue-se a si mesmo, ele fala não. A gente relembra aqui Paulo de Tarso, quando ele fala que nós devemos substituir o homem velho em nós pelo homem novo. É a nossa transformação moral. Substituímos vícios por virtudes, aquilo que está ruim em nós por algo melhor, por algo bom. Como nos lembra também Santo Agostinho, numa das questões ali no final de O Livro dos Espíritos. Ele, toda vez
que ia dormir, ele passava em revista como tinha sido o seu dia. Fazia um exame de consciência para que no dia seguinte ele pudesse ser melhor. Ele pudesse deixar de fazer errado para fazer o certo. Negue-se a si mesmo é isso. Negar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso apego imaterial, a nossa falta de tolerância, a nossa falta de amor. Tomar a nossa cruz, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas frustrações, e todos nós as temos, mas seguir adiante com confiança em Deus e fé no futuro. Pois que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Por isso que a obra do Mestre, a missão de Jesus é toda espiritual. Achavam que Jesus seria um líder político, material, militar, mas não. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e orgulho. Toda a obra do mestre se resume nisso. E aqui nós temos uma figura, uma imagem da cerimônia de lava-pés, que foi simbólica. Quando ele estava ali na ceia pascual, ele quis mostrar para os apóstolos que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o menor, que fosse o servo de todos, né? A humildade. E naquela mesma ceia pascual, Jesus prometeu que enviaria um consolador prometido. Muitas coisas tenho para vos dizer, mas vós não as podeis suportar ainda. Jesus sabia que aquelas pessoas eram limitadas, eram acanhadas, que não tinham condição espiritual de absorver tudo aquilo que ele estava dizendo. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar de tudo que eu vos tenho dito. 18 séculos depois de Jesus, nós temos o Consolador prometido pelo Mestre, que é o Espiritismo, que vem recordar tudo aquilo que Jesus disse, porque a moral espírita é a moral cristã. Vem ali explicar muitos pontos que ficaram obscuros e agora nós podemos entender. Nós temos a chave para entender os fenômenos produzidos por Jesus, entender que não eram milagres no sentido teológico, porque nada pode derrogar a lei divina, entender os fluidos que povoam o nosso universo e como eles são sensíveis ao nosso pensamento e à vontade, entender os fenômenos mediúnicos. Então o Espiritismo nos ajuda a entender melhor a obra do Mestre, aquilo que nos ensinou. Mais do que isso, o Espiritismo é obra do Cristo que o preside, é obra de Jesus, do nosso Mestre querido. O Consolador é de responsabilidade direta por Jesus. Kardec foi seu emissário, seu apóstolo no sentido de divulgador da Boa Nova. A obra, os ensinos são dos espíritos superiores, mas sob a coordenação de Jesus. E há 2 semanas nós tivemos o Natal, em que o Cristo nasceu. Geralmente nós damos presentes aos aniversariantes. E aí possamos pensar, que presente nós podemos dar a Jesus? Ele tem feito muito por nós durante 2000 anos. A sua obra jamais será esquecida. Ele fez, continua fazendo e fará, porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos, é a sua promessa. Mas e nós, o que nós temos retribuído para Ele? Muitas vezes vemos Jesus como um farmacêutico, a nos trazer remédio para as nossas dores. Mas o que Ele espera de nós? O mundo carece ainda de paz, de tolerância, de compreensão, de amor. Dentro da nossa esfera, das nossas limitações, que possamos ser um pouco mais tolerantes, um pouco mais mansos, um pouco mais humildes, um pouco mais caridosos para com o nosso próximo. É o que o Mestre espera por nós. Que Jesus nos abençoe nessa manhã, em todos os dias da nossa vida. Obrigado.